al señor Antonio César Perry de Carvalho y vamos a dar a conocer su currículum que nos ha acercado. El señor Carvalho es de profesión y universitario y profesional en odontología. Actualmente es director de la Federación Espírita Brasileña y asesor de la Comisión Espírita del Consejo Espírita Internacional. Además, es autor de numerosos libros y colaborador de varios periódicos, incluso de la revista Spirit. Lo invitamos a disertar al señor Carvalho. El tema que va a disertar es sobre la campaña de divulgación del espiritismo. Estimados congressistas, a campanha de divulgação do Espiritismo é, sem dúvida nenhuma, uma das importantes ferramentas para nós pensarmos na sua utilização com vistas à difusão do Espiritismo, que é o tema do presente painel. A campanha de divulgação do Espiritismo, ela surgiu de uma proposta discutida e aprovada pela Federação Espírita Brasileira e, posteriormente, encaminhada ao Conselho Espírita Internacional, que aprovou a realização dessa campanha numa reunião realizada em Lisboa, no ano de 1998, imediatamente após o segundo Congresso Mundial de Espiritismo. Então, desde 98, da aprovação acontecida em Lisboa, a campanha de divulgação do Espiritismo é uma campanha do Conselho Espírita Internacional. Hoje, essa campanha já está vertida para 15 idiomas e cujos folhetos, folders, estão disponíveis, inclusive aqui no Congresso, nas dependências da livraria, e que poderão também, eventualmente, acessar através do homepage do Conselho Espírita Internacional. E traz como lema Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Torna-se muito importante lembrarmos que essa campanha é dividida em duas partes. Há um folheto, um folder, intitulado Conheça o Espiritismo. Lembrando do Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E ainda atuando também como fundamento, Jesus, o guia e modelo. Kardec, a base fundamental, e relacionando as 5 principais obras de Allan Kardec, as quais estão magnificamente sintetizadas no desenrolar da programação do atual Congresso. E traz, logo embaixo, a frase retirada do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação, mas, sem dúvida nenhuma, com a conceituação tirada do Livro dos Espíritos, caridade não como sinônimo do ato formal ou da esmola, mas caridade como sinônimo de benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Este folheto, portanto, ele traz, na verdade, as bases da doutrina espírita para que ele seja oferecido na porta dos centros, dos grupos espíritas, nos eventos, àqueles que chegam buscando as primeiras informações a respeito do espiritismo, aqueles que são simpatizantes, aqueles que têm necessidade da informação de natureza espiritual. Esse folheto, ele traz, portanto, conceituações simples, desde o que é o espiritismo, no que se baseia o espiritismo, e para nós está muito claro na obra de Allan Kardec. Mas também resume os ensinos fundamentais da doutrina espírita,
Deus, a inteligência suprema, o universo, a criação de Deus. E é importante, pois, lembrarmos do relacionamento entre a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Da mesma forma, sobre a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Esses princípios da doutrina espírita são extremamente importantes que sejam levados de uma forma dialogada, clara, com aqueles que vêm sedentos de informação e de consolo, buscando, portanto, uma iluminação, um esclarecimento de ordem espiritual dentro dos nossos grupos e casas espíritas. O Espiritismo, ele também revela conceitos novos, conceitos aprofundados. Isso está trabalhado com citações, inclusive, no folheto. Mas, acima de tudo, respondendo àquelas questões básicas. E que é isso que é importante, que as pessoas que buscam o centro espírita, elas sejam informadas de uma maneira simples, porém racional, e mexendo também, atendendo às suas carências de ordem sentimental. O que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência, qual a razão da dor e do sofrimento. É importante destacarmos que esta campanha de divulgação do Espiritismo foi inspirada numa outra campanha que nasceu e foi desenvolvida em São Paulo pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, há pouco aqui referida, que é a campanha Comece pelo Começo. Pode parecer redundância, mas, lamentavelmente, muitas vezes na posição de incógnito, já tive a oportunidade de ir a muitos centros espíritas e assistir a algumas palestras, algumas exposições, e de verificar que, às vezes, na rotina da casa espírita, o expositor faz palestras sobre autoajuda, palestras eminentemente evangélicas, sem nenhuma conotação da ótica oferecida pela doutrina espírita, que amplia a dimensão do Evangelho do Cristo, e não se faz nenhuma referência à obra de Allan Kardec. Daí a oportunidade e a necessidade da redundância. Começar pelo começo, começar pela obra de Allan Kardec. E, como estamos falando da obra de Allan Kardec, torna-se também muito importante estabelecermos algumas relações rápidas, de uma maneira didática, porque ela também já foi referida, nós estamos no último seminário, no último painel do Congresso, entre as relações das obras de Allan Kardec. Então, vejo, portanto, quando nós encontramos o Livro dos Espíritos, sendo publicado em 1857, e a seguir o Livro dos Médiuns, em 1861, dando seguimento, dando continuidade a uma questão da mais alta importância, que é da relação entre as duas humanidades, a encarnada e a desencarnada. Na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, abordando as leis morais dos ensinos do Cristo. Em 1865, o Céu e o Inferno, falando sobre as esperanças e consolações. E, finalmente, a Gênese, em 1868, que trata das causas primeiras. Mas essas 4 obras, elas estão contidas em O Livro dos Espíritos, a obra básica e inaugural da doutrina espírita. E o Livro dos Espíritos responde a uma questão da mais alta importância. Quem sou? O Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda a segunda parte do Livro dos Espíritos, responde à questão: o que sinto? Aquelas sensações estranhas que as pessoas sentem, confundem e às vezes são mal diagnosticadas. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele, na verdade, trata de uma forma exemplificada com as parábolas, com trechos, principalmente do Novo Testamento, sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos.
e responde a uma questão da mais alta importância para todos nós: por que sofro? Porque não há dúvida nenhuma que todos nós somos carentes. Se não somos carentes do ponto de vista socioeconômico, cultural, sem dúvida nenhuma somos carentes do ponto de vista espiritual, às vezes de afetividade. E essas questões são respondidas de uma forma consoladora, mas acima de tudo esclarecedora em o Evangelho segundo o Espiritismo. O céu e o inferno, que fala sobre a justiça divina segundo o Espiritismo, nos aponta o caminho para onde vou, e que foi abordado aqui em algumas das apresentações ao longo dos vários painéis. A Gênese nos esclarece de onde vim, mostrando toda a dinâmica da evolução do nosso planeta e do próprio ser humano. A nosso ver, essas 5 perguntas e respostas, elas atendem às principais questões existenciais do ser humano. Portanto, o Espiritismo traz resposta, e é isso que nós temos que trabalhar junto às pessoas que aportam ao Centro Espírita. O segundo folheto, Divulgue o Espiritismo, ele já tem uma conotação e uma proposta diferenciada, porque esse folheto, Divulgue o Espiritismo, ele passa a ser dirigido ao colaborador do grupo espírita, ao dirigente, ao expositor, não é mais as pessoas que estão chegando ao Centro Espírita. Esse folheto, portanto, traz conceituações básicas sobre o movimento espírita. E aqui nós destacamos, entre as várias considerações que ali estão destacadas em trechos, uma afirmação o Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Vejam, portanto, que tarefa bela que é a do movimento espírita. Mas os nossos grupos, centros e sociedades espíritas, que no conjunto compõem o movimento espírita, sobre eles, anotou Allan Kardec, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Allan Kardec dá aqui as bases do que é a unificação, porque a unificação, acima de tudo, é convivência. Unificação é intercâmbio. Unificação é, na verdade, colocar-se em prática, começar de dentro da nossa casa, da nossa seara espírita, o limite que nós temos que ter entre nós, os respeitos a esses limites e, acima de tudo, a convivência pelos elos do amor, que se concretizam, portanto, com o ideal da fraternidade que tanto se fala dentro do movimento espírita. Mas os objetivos dos centros ou sociedades espíritas: promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo as pessoas, como há pouco foi falado pelo nosso antecessor, desde um atendimento fraterno, dando afetividade, para que os nossos centros não sejam frios. Nós não somos núcleos filosóficos ou núcleos científicos. A doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Mas, acima de tudo, a tarefa de nós no movimento espírita, a proposta da doutrina espírita, é obra de educação. E educação se faz com convivência e a prática do amor. Nós temos que abrir as portas daqueles que vêm com boa vontade, cada um fazendo dentro da sua possibilidade, e não dentro daquilo que nós exatamente queremos e exigimos que eles façam. Nós temos que abrir essas portas
para ampliarmos o trabalho e a colaboração, a participação dentro da seara espírita. Porém, tudo o que nós estamos falando tem fundamento numa mensagem de autoria do espírito Bezerra de Menezes, recebida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, no ano de 1963, e publicada pelo Reformador sucessivamente a partir de 1975. Diz, entre outras, a mensagem de Bezerra de Menezes: o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo, a que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Aqui está a base para que possa existir respeito e fraternidade, respeitarmos o próximo, sabermos o outro como ele é e não queremos que os outros sejam exatamente como nós somos. A partir desse raciocínio é que pode se estabelecer a convivência dentro do centro espírita, uma convivência fraterna, amiga, para que todos se sintam bem dentro do movimento espírita. Porque se nós não conseguirmos isso na seara espírita, onde é que nós vamos conseguir no mundo de competitividade que nós vivemos? Mas nós temos que começar dessa exemplificação, dessa experiência dentro do movimento espírita, para começarmos a melhorar as bases e alterar a ordem social do mundo. Só através do exemplo e da participação de cada um de nós. Continua Bezerra de Menezes: mantenhamos o propósito de emanar, aproximar, confraternizar e compreender, e, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de estudos, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo de Deus. O Espiritismo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, fica muito clara a conotação que há como uma doutrina eminentemente cristã. E sem ela não há prática real da doutrina espírita. É, portanto, através destas leis que passam a propor um novo relacionamento interpessoal e no contexto da sociedade, e que haverá a mudança da humanidade. Gostaríamos de também destacar transcrições de algumas palavras do próprio Allan Kardec, onde ele diz, por exemplo, na Revista Espírita de 1861, aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas intenções deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros, que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido. Vejam, Allan Kardec traça o perfil do dirigente espírita aqui. Ele deve ser reconhecido pelo perfil de ser um caráter conciliatório e benevolente. Portanto, essas informações que nós estamos apontando, retiradas da campanha de divulgação do Espiritismo, a nosso ver, são muito úteis para as reflexões também, principalmente desse segundo folder, nos seminários, nos workshops, nas reuniões que devem ser feitas para reflexões e discussões entre colaboradores e dirigentes espíritas. Diz o folheto com transcrição de Evangelho segundo o Espiritismo sobre a missão nossa, missão dos espíritas, na época que nós estamos vivendo. Ide e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do Evangelho, desta aprovação terrena
encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Nós estamos, portanto, com uma tarefa divina, que é de levar essa mensagem espiritual esclarecedora em todos os níveis ou faixas socioeconômicas, não nos esquecendo que em todas essas versões de estudo e de campanha e de divulgação, de chegarmos aos mais simples, porque principalmente nas nações de terceiro mundo, grande parte das pessoas que são beneficiadas ou que buscam o centro espírita são analfabetas ou semi-analfabetas, mas através da doutrina espírita, eu pessoalmente já vi pessoas, inclusive, serem alfabetizadas, e a motivação foi a própria doutrina espírita. Já que estamos falando da campanha de divulgação do Espiritismo, neste congresso, torna-se muito importante passarmos uma vista de olhos rápida no projeto 1868 de Obras Póstumas, onde Allan Kardec escreveu, dar-se-ia maior desenvolvimento à revista, à La Revue Spirit, uma publicidade em larga escala feita nos jornais de maior circulação levaria ao mundo inteiro a mensagem espírita. Hoje, nós temos a felicidade, nesse 4º Congresso Mundial do Espiritismo em Paris, de contarmos com a presença de La Revue Spirit, cada vez mais revigorada, numa parceria de sucesso entre a União Espírita Francesa e Francofônica e o Conselho Espírita Internacional. Desde outubro do ano de 2003, La Revue Spirit na sua versão no idioma espanhol. E é bom nós destacarmos, a maior parte dos países hoje voltados ao Espiritismo falam espanhol. E com edições temáticas especiais em Esperanto e inglês. Está, portanto, acontecendo neste momento a concretização daquilo que previu e propôs o codificador em dar-se maior desenvolvimento à La Revue Spirit. Como mensagem final, gostaríamos de lembrar que esses folhetos, a campanha de divulgação do Espiritismo, devem ser trabalhadas, discutidas e devem ser divulgados o máximo possível dentro do ambiente espírita, nos seus vários níveis, porque nós temos uma responsabilidade sobre isso. Kardec, em caráter da revelação espírita, no livro A Gênese, afirma: o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Aí nós lembramos de Leon Denis. O movimento espírita não será nada se não contar conosco, com os encarnados. Nós somos a base material. É lógico que há o planejamento espiritual, há a vontade espiritual, mas eles necessitam das nossas mãos, da nossa ação. Eles necessitam deste trabalho do homem, que é, na verdade, aquilo que vai concretizar todo o planejamento realizado por inspiração superior. Isso, portanto, é extremamente importante nós meditarmos, porque o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, será o que nós fizermos dele no nosso dia a dia, na nossa rotina, onde nós estivermos. Para finalizar, nós gostaríamos de dizer que, ao ensejo do Congresso Especial do Bicentenário de Allan Kardec, onde nós voltamos todos às terras de França, para na terra natal de Allan Kardec, no berço do Espiritismo, estudarmos, refletirmos sobre as suas obras principais, como o edificador,
uma nova era para a regeneração da humanidade. Isso é muito significativo. E se ali aparece o coração pulsando com as cores do Brasil, com toda a honra, ali pode estar a bandeira de Portugal, do Paraguai, da Bélgica, da própria França, da Guatemala, da Argentina, da Holanda, porque o que importa é que esse coração pulse efetivamente em todos os países. E eu diria, agora que nós estamos no berço do Espiritismo, na terra natal da doutrina espírita, que é Paris, o nosso coração deve realmente pulsar forte, para que num movimento de sístole, ele leve o sangue oxigenado, o sangue renovado a todas as artérias que são as nossas nações. Obrigado.